Olá, amigo da Novo Tempo, está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito bom contar com a sua audiência e saber que aí do outro lado você está reunido com a sua família ou com amigos, ou até mesmo sozinho, estudando a Palavra de Deus, buscando crescimento espiritual para a sua vida. Nesta semana, nós vamos começar uma nova temporada aqui no programa. Eu estou aqui com um manual de estudos em mãos e nós vamos estudar um pouco sobre dois personagens, três praticamente. Zorobabel também, nós vamos estudar um pouco sobre a vida dele, mas muito mais sobre Esdras e Neemias, dois personagens fantásticos da Bíblia, e vamos entender muito mais a obra que eles fizeram e o exemplo que eles nos deixaram para vivermos uma vida cristã vitoriosa nos dias de hoje. Como nós estamos começando uma nova temporada, é sempre bom você, então, saber os horários do nosso programa, para você não perder, para você acompanhar toda a temporada e saber que neste tema nós vamos crescer muito juntos. Serão 13 semanas juntos estudando a Palavra de Deus. E a cada semana, dois convidados sempre vêm ao programa, normalmente dois pastores ou algumas mulheres, professoras, que também são sempre convidadas aqui pela nossa produção. E hoje eu tenho o prazer de receber dois pastores que pela primeira vez estão vindo aqui ao programa Lições da Bíblia. Pastor Francisco Fonseca, bem-vindo, pastor. Uma alegria recebê-lo. Obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui, viu? Que bom. Pastor Francisco Fonseca é de Santa Catarina, trabalha em Florianópolis, no escritório da Igreja Adventista, conhecido como a Associação Catarinense, não é, pastor Francisco? Quais são suas atividades lá? Ali, antes, pastor, o pessoal diz ali que a gente tinha que pagar para trabalhar ali. Né? Uma terra muito linda, muito abençoada. É muito bonita também. Ali eu tenho o privilégio de liderar os departamentos ministério, desculpa, pastor. Ministerial, né? Ministerial, sou ministerial. Sim. Mordomia, que é um ministério lindo, administração da vida, e saúde e família também. São 4 áreas grandes, importantíssimas, importantes, né? para a igreja. A área ministerial, você cuida dos pastores e famílias, né? Exato. A área de mordomia, o estilo de vida, né? Família e saúde. E precisamos tanto hoje, né, desse tema de família na igreja, e saúde, que é importantíssimo. Muito bom. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para esta terra tão bonita, Santa Catarina. Alguns ainda chamam de a Bela e Santa Catarina, né, pastor Francisco? Um abraço a todos os telespectadores da Novo Tempo, que Deus abençoe muito a todos. Vocês sintam-se representados aqui através da pessoa do pastor Francisco, que estará conosco nessa semana e também na próxima. Obrigado, pastor. Bem-vindo mais uma vez. Também recebo o pastor Mário Silva. Uma alegria, pastor, recebê-lo pela primeira vez aqui no programa. Pastor Mário Silva, ele é de Curitiba e lá em Curitiba também desempenha várias funções. Pastor, bem-vindo e conta um pouquinho sobre as funções que você realiza lá. Primeiramente, quero dizer que é um privilégio também estar aqui, nesse momento de estudo da palavra que é tão prazeroso, importante, né? Ali na Associação Sul-Paranaense eu trabalho com a ASA, né? Ação Solidária Adventista, cuido do ministério pessoal, na área que a gente ajuda as pessoas a explicarem a Bíblia para outras pessoas, e também na Escola Sabatina, que é o trabalho que a gente faz para as pessoas estudarem o nosso manual aqui. O departamento que usa este manual que nós usamos aqui no programa. Exatamente, né? Incentivamos a todos a estarem estudando todos os dias. Que maravilha. São 3 áreas fantásticas, né, que você cuida ali também no Paraná. O nosso abraço carinhoso a todos os paranaenses representados aqui pelo pastor Mário hoje, e que Deus abençoe muito a todos vocês, telespectadores, vocês possam buscar sempre o crescimento da palavra, lendo a palavra, estudando a palavra e assistindo também aos programas aqui da TV Novo Tempo, que sempre procuram abrir a palavra de Deus para estudar a Bíblia com todos vocês, telespectadores. Muito bom receber vocês, que Deus abençoe no programa de hoje, na semana que vem também. Amém. Estaremos juntos. Eu vou pedir agora para que o pastor Francisco ore com a gente aí, onde você está também. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Nos dê compreensão, Senhor, a fim de que a nossa vida possa melhorar com o estudo da Tua Palavra. Nos dê assistência do Espírito Santo a nós, a nossos ouvintes. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O autor do nosso manual de estudos nessa temporada é o pastor Hiri Moscala, professor de teologia na Universidade Andrews,
nos Estados Unidos. Ele é de origem tcheca e um homem muito respeitado, trabalhou por vários setores da Igreja Adventista em vários lugares do mundo e é um teólogo de muito respeito na área de exegese e é também o reitor da Faculdade de Teologia lá da Universidade de Andrews. Então, com o pastor Hiri Moskala, pela primeira vez, a sua palavra no quadro Palavra do Autor. Meu nome é Hiri Moskala, sou professor de Velho Testamento na Universidade de Andrews, também sou diretor do Seminário Adventista de Teologia. Para mim foi uma alegria e um privilégio escrever um trimestre inteiro sobre Esdras e Neemias, estudar a Palavra de Deus e trazer de um jeito que seja interessante para o mundo inteiro e para os membros de igreja da nossa denominação. Qual é o ponto principal do livro de Esdras e Neemias? Primeiramente, não é sobre Esdras, não é sobre Neemias, não é sobre reis ou pessoas, mas é sobre Deus. O Deus de Esdras e Neemias, esse Deus vivo, esse Deus que não é apenas Deus transcendente, um Deus criador, mas também é um Deus pessoal. Frequentemente você pode ler no livro: meu Deus é um Deus pessoal, é um Deus que está perto, um Deus que intervém na nossa história. E esse Deus não é apenas um Deus que está vivo, mas um Deus que intervém. Ele é o Deus da história. Para entender os livros de Esdras e Neemias, você precisa conhecer a estrutura desses dois livros. Você precisa saber que existem dois reis que serão especialmente importantes e dominantes nessa conversa. Será o rei Ciro e também o rei Artaxerxes. E na realidade, não haverá apenas um êxodo do exílio babilônico, mas 3 êxodos. O primeiro êxodo foi depois que Ciro deu permissão para Israel voltar da Babilônia para Jerusalém, depois que a Babilônia caiu em 539 a.C. E então, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué partiram com o primeiro grupo do povo de Deus de volta para a terra prometida, do exílio para Jerusalém. E aí, muitos anos depois, em 457 a.C., e essa é uma data profética muito importante para o início da profecia das 70 semanas e também para a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, em 457 a.C., foi Esdras que levou outro grupo do exílio de Babilônia. E então, poucos anos depois, em 445 d.C., foi Neemias quem levou o terceiro grupo. E então nós temos 3 grupos de pessoas que saíram do exílio de Babilônia e você precisa conhecer sobre o que cada autor está falando. Mas não é sobre as pessoas, não é sobre Esdras, não é sobre Neemias ou sobre os reis, é sobre o Rei dos Reis, é sobre Deus. Quando você estudar as lições, preste atenção em quem é esse Deus de Esdras e Neemias, e você verá que a sua imagem é pintada com cores lindas e você será atraído para esse Deus de Esdras e Neemias. Você não apenas desejará isso, mas será impulsionado a seguir esse Deus com fidelidade e alegria. Está aí a palavra do autor, muito bom poder entender aí o contexto, aquilo que o autor estava pensando ao escrever o manual de estudos e o tema desta semana, que é um tema extraordinário. Por falar em manual de estudos, eu já tinha falado antes do autor falar, mas você pode ter acesso a este manual através do site da Casa Publicadora Brasileira. Está aparecendo aí na sua tela o endereço eletrônico. Você pode, através deste site, ter acesso a esse conteúdo, adquiri-lo se você quiser, porque vai fazer muito mais sentido em sua vida ter esse manual em mãos. Sem contar que depois que termina uma temporada,
ele é como se fosse um comentário bíblico nessas áreas específicas que a gente estudou. Então vale a pena você colecionar e em pouco tempo você vai ter aí um belo comentário bíblico para você revisar, entender e buscar novos conhecimentos quando você quiser. Tá certo? Bom, amigos, nós estamos começando aqui essa nova temporada. Pastor Francisco, Pastor Mário, pela primeira vez com a gente aqui no programa. E eu queria começar perguntando aqui para vocês a respeito da visão que vocês têm do tema exatamente desta semana, entendendo a história Zorobabel e Esdras. Rapidamente, assim, uma pincelada de cada um, começar com o Pastor Mário, a visão que vocês tiveram do tema dessa semana. Essa semana o tema mostra que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre, né? Ele disse que faria e após o prazo que Ele determinou ali, Ele cumpre isso. E é interessante a gente notar que não só Ele cumpriu, mas como que as pessoas que estavam acompanhando a história confiaram em Deus, estavam atentas ao que estava acontecendo e participaram ali com gosto daquilo que Deus estava pedindo. Para coisas difíceis, né? Deus não pediu coisas fáceis para eles. Exatamente. Mas eles se animaram aquela situação que eles teriam que fazer e voltar a Jerusalém, cidade destruída, mas estavam animados para isso. E pelo que a gente entende aí da palavra de Deus, Pastor Francisco, o povo de Israel estava como escravo em Babilônia, nesse período, né? Eles tinham sido levados como escravos por volta do ano 605, se não me falha a memória, e Deus havia prometido que eles passariam ali por um período mais ou menos de 70 anos ali como escravos, mas que eles seriam libertos. Então era uma obra difícil, porque era como que o retorno dos judeus que estavam em Babilônia para Jerusalém. É esse o contexto que gira aqui em torno do assunto? Exatamente. E me chama a atenção, pastor, a ideia de que os 70 anos tinham se cumprido. Jeremias e Isaías tinham falado disso. Mas não foi fácil. Não é porque Deus quer, não é porque Deus profetizou através de seus servos que a coisa é fácil. E aí levanta esses homens. E que grandeza desses homens, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre cada um deles. Eles são de uma estatura, de uma envergadura, de caráter muito grande. Verdade. Capaz de renunciar, de lutar, de enfrentar. Então, a minha lição é a seguinte: a obra de Deus vai ser levada avante por homens que se disponham a ir com coragem, enfrentando as oposições que sempre tem em todos os tempos. E aqui nesse caso, Pastor Mário, conforme o Pastor Francisco nos falou, Deus, Ele fez cumprir a sua promessa e Ele contou com alguns homens especiais, né? E pelo que nós estudamos aqui, foram várias fases de retorno. O primeiro retorno, então, foi comandado por um tal de Zorobabel, é isso? Zorobabel, exatamente. Como foi isso aí? Como foi que Deus arregimentou? Como foi que eles conseguiram a autorização para sair de Babilônia e voltarem para Israel para reconstruir Jerusalém? É da profecia mesmo, né? Quando o próprio livro de Isaías falava que estava lá que Ciro seria o ungido do Senhor, e isso é apresentado ao próprio Ciro. De alguma forma, ele é tocado pelo que Deus fala com ele, apesar de ele não ser um israelita, ele é tocado. E o Espírito Santo age na vida dele, né? Sem ele perceber, é claro. Quando ele é tocado, ele, uma forma assim milagrosa, ele permite que eles retornem, né? E olhando Deus falar com ele, sem ele perceber que Deus estava falando com ele, ele aceita isso e o povo volta, primeiramente com Zorobabel, né, com 50 mil pessoas aproximadamente, retornam para terem ali a construção do santuário, para retornar ao povo onde eles estavam querendo voltar, deixar de ser escravos, né? Então, segundo a história, depois de 70 anos, já que eles foram levados 605, em torno de 539, por aí, entre 539 e 537, mais ou menos, isso. Foi o retorno deles, né? Você acredita, Pastor Francisco, que Ciro, ele acreditava no Deus de Israel? Por ter permitido? Porque, vejam, eram escravos, pessoas que produziam muito para o reino de Babilônia, davam lucro, né? Eles davam lucro para aquele reino. Como é que você vê essa questão?
Pastor, ali parece-me que fazia mais parte de um movimento político, né? O Flávio Josefo disse que quando ele leu sobre o assunto, ele ficou impressionado, né? Porque Deus falou meu nome, chamou-me pelo nome 200 anos antes, e aquilo, quando foi apresentado a ele, ajudou a mover o coração dele. Mas parece-me que fazia parte de uma estratégia de estar bem com todo mundo, né? Ele não queria que Deus estivesse contra ele, que o Deus do céu estivesse contra ele. Né? Se Deus, 200 anos antes dele se levantar como rei, sabia que ele ia chegar a ser rei, ele disse, eu não quero um Deus desse contra mim. Eu era político, né, pastor Mário? Político. O político é liso, né? Ele gosta de estar bem com todo mundo, né? Não tem muitas vezes a opinião formada, mas permitiu. O fato é que Deus também tocou, Deus move os corações, assim como moveu no passado Faraó e tantos outros. Ele moveu também aqui o coração de Ciro para permitir que voltasse. Você falou aqui em torno de 50 mil pessoas. 50 mil. Gente, era uma multidão andando por uma viagem difícil. Uma viagem difícil, longa, uma região desértica. Não foi uma coisa muito fácil, não. Em torno de 4 meses. Já pensaram? 4 meses com a comitiva. Caminhada. E não só os líderes, mas a gente vai olhando para as pessoas também. Elas decidiram sair de onde estavam, com conforto. É só lembrar da saída lá do Egito, que escravos não queriam sair, né? Agora esses aqui, esse grupo falando, eu quero ir, por vontade própria, eu vou. Exato. E eles não se preocupam com as dificuldades, porque entendiam Deus falando, volta para casa. Nós vamos para um rápido intervalo, e após o intervalo quero que vocês falem sobre de onde vieram os recursos financeiros para eles voltarem para Israel e reconstruírem Jerusalém. Não saiam daí, nós voltamos já já. De volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Estamos começando uma nova temporada, onde vamos estudar um pouco sobre a história de Esdras e Neemias, 2 grandes líderes de Israel que fizeram uma obra extraordinária. Antes de voltarmos ao tema, com os nossos convidados, eu quero oferecer a você a oportunidade de estudar a Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista Princípios. Essa é uma revista lindíssima, extremamente de bom gosto, muito bem diagramada, com temas bíblicos selecionados para você crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Quando você sistematiza o estudo da Bíblia, você consegue fixar melhor, se nortear melhor em toda a palavra. Por isso, nós oferecemos gratuitamente este estudo. Você pode telefonar para este número de telefone que está aparecendo em sua tela, código de área 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido na Escola Bíblica em horário comercial e vai poder solicitar, ou pelo site novotempo.com/lições da Bíblia. Então você vai poder ali ter informações de como você pode se cadastrar e solicitar o seu curso bíblico da série Princípios. Hoje nós estamos conversando aqui com os nossos amigos, os pastores Francisco Fonseca e Mário Silva. O pastor Francisco vem de Santa Catarina, o pastor Mário do Paraná, ali de Curitiba, e nós estamos conversando sobre esse início do estudo da grande obra que Esdras e Neemias fizeram. Nós estávamos conversando aqui que na primeira leva, no primeiro retorno dos exilados, foram mais ou menos uns 50 mil. Esse foi o maior número, né? De retorno de exilados. De onde veio, então, o recurso? Qual foi a orientação que Ciro deu para que eles tivessem recursos para não morrerem de fome ao longo do caminho e terem recursos para poderem reformar a cidade, santuário, etc. E era uma obra muito grande, era muito complicado, porque Zorobabel reconstruiu o templo e Neemias os muros. Posteriormente, a gente vai falar nisso numa lição mais adiante. Mas toda a obra era muito grande e muito complexa. E interessante que com toda a dificuldade, dinheiro não era o problema, os recursos não eram o problema, porque o próprio rei abriu a tesouraria, emitiu ordens, cartas, de autorização às províncias que estavam ali além do rio, lá perto de Judá, para que o povo tivesse amplo suprimento de materiais, de madeira, os guardas das florestas, as pedras que eles precisavam, tudo, inclusive a isenção de impostos. A lição para nós é o seguinte: Deus tem uma obra a ser feita e dinheiro não é o problema. Deus precisa que
os que creem se levante, Exato. que ele vai abrir as portas. Exato. Deus é o dono do ouro e da prata, né? Quer dizer, dinheiro, para ele não era problema. Ele tocou no coração, o homem abriu o cofre lá do reino e eles tiveram esse direito de voltar. Bom, então, eles tiveram recursos, era muita gente, tiveram uma estrutura para poderem voltar e reconstruir, então, a cidade de Jerusalém, o santuário também. Agora, existe um problema aqui, pastor Mário, quando a gente estuda o livro de Esdras, que parece-me que ele não foi escrito na ordem cronológica. Então, às vezes, um fato que aconteceu depois, ele é relatado antes no livro. E um fato que aconteceu antes, ele é relatado depois. Isso até dificulta um pouco aqueles que estudam o livro de Esdras para compreenderem um pouquinho essa questão cronológica. Qual é o problema ali? Ele está relacionado aos reis, aos líderes dos outros impérios que foram citados. Que problema é esse? Essa sequência de reinados, né? O livro vai falando, os livros de Esdras vai falando, mas ele não se preocupa nessa sequência. E o nosso manual de estudo aqui, o autor pesquisou e foi atrás para nos trazer a sequência. E a gente vai percebendo com a sequência, compreende. Então, muita gente, ao ler o livro de Esdras, tem uma dificuldade imensa de entender justamente pela falta dessa sequência histórica ali, né? O Esdras não estava muito preocupado em contar história, estava mais preocupado em contar o que Deus fez para aquele povo que retornava para casa, né? Exatamente. Então, se fosse apenas um livro de conteúdo histórico, ele teria que ser cronológico, né? O autor não se preocupou com isso. Uhum. E alguns estudantes iniciantes tentam desconstruir o livro, o texto, para reconstruí-lo em forma cronológica, e não vai dar certo. Não é o propósito do autor. Ele queria mostrar que Deus age através de seus servos, e quando Deus age, a coisa acontece. Essa é a teologia do livro, é essa, e a gente tem que ficar com ela, né? O nosso manual de estudos, pastor Mário, traz aqui a sequência da lista dos reis persas, não é? Para ficar bem na ordem cronológica, que não é a ordem citada, né? Mas é a ordem cronológica. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sequência dos imperadores aí. Posso Claro, olhar por favor. direto aqui? Por favor. Não, primeiro começa com Ciro, né, o rei da Pérsia, que ele estava ali em Babilônia no ano 539 a.C. Vem o Ciro II, o Grande, né, 539 a 530 a.C. Cambises II, 530 a 522, Dario I, 522 a 486, Xerxes I, 485 a 465 a.C. Aqui, uma curiosidade, ele cita dizendo que é o mesmo rei Assuero, né, que vai lá no livro de Esther. Artaxerxes I, 461 a 424 a.C., né? Interessante, né? Então, quer dizer, Ciro fazia parte do Império Babilônico, depois Ciro II já era do Império Persa, né? Então, isso aí é bastante interessante. Já no livro, ele cita já os reis que vieram mais para frente, já um pouco antes. Isso dá uma quebra na ordem cronológica, mas não que seja um problema da gente entender toda a história, né? Sabe, pastor, essa complexidade que tem aqui, porque realmente não é uma coisa muito simples, você tem que ler, estudar bastante, é onde a gente encontra a diferença de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. E o propósito aqui deste programa é estudar a Bíblia. Claro. Não apenas ler por um prazer de leitura, mas você está entendendo como que Deus está agindo. E conforme vai estudando, você vai encontrando a mão de Deus. E isso aqui, nesta lição aqui, é fantástico, como Deus age. O leitor superficial da Bíblia, ele sofre muito, né? Porque, primeiro, que ele vai ter uma compreensão muito superficial, se ele não se aprofundar. E ele acaba tendo muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos. Tá vendo? Ó, eu não sei se dá para crer na Bíblia, não sei se... Porque foi muito superficial, né? E às vezes a pessoa não consegue cavar um conhecimento mais Ele precisa de duas aprofundado. coisas para estudar a Bíblia e ter fruto para ele, valer a pena, né? Primeira coisa é estudar, e não apenas, uma simples leitura. E a segunda coisa é permitir que Deus trabalhe através do Espírito Santo na sua mente. Claro. Ele, ao estar entendendo, lendo, Deus vai falando com ele, ele sabe o que tem que fazer. Exatamente. Hoje em dia, pastor Francisco, a gente tem muitas pessoas, né? Às vezes jovens, universitários, pessoas com uma cultura mais elevada, que questionam muito a Bíblia, a realidade bíblica, os fatos bíblicos,
Você chega a se lembrar de algum assim que hoje é muito questionado por pessoas que às vezes são muito dadas à ciência e pouco à palavra, à revelação? Por exemplo, essa própria história do nome Ciro ser mencionado 200 anos antes, eu lembro que os críticos dizem que a única maneira que eles têm para harmonizar isso é dizer, não, Isaías ele não foi escrito por um só autor, ele para isso ser verdade, teve um que começou, teve outro que deu sequência e um terceiro que terminou. Então fala de um trito Isaías. Não foi só a revelação de Isaías. Então a pessoa, quando ela se aproxima da Bíblia e tenta fazer a Bíblia se harmonizar ao seu modo de pensar, é muito complicado. Ela vai por um caminho muito perigoso, né? Hoje em dia também, por exemplo, muitas pessoas questionam a criação de Deus, né? Até pessoas religiosas começam, às vezes estão cavando pouco, estão compreendendo pouco o assunto, são os tais leitores superficiais, mesmo sendo religiosos, né? Pois é, e se você estuda a Bíblia e deixa o Espírito Santo falar com você, é fácil de perceber que quem criou o mundo foi Deus. Agora, quando a pessoa vai, uma leitura rápida, ele pega apenas um versículo e se aprofunda naquilo como se fosse a total verdade e não deixa Deus falar com ele, ele vai ter confusão na vida dele, ele não entende o que Deus está falando. Exatamente. Já lê com a finalidade de acusar, né? Para buscar erros e fatos que possam ser questionados, né? Então, é interessante aqui que o Ciro, ele deixou-se mover, né? Ele, quando os servos de Deus apresentaram a ele a profecia, ele se moveu, ele foi tocado e a coisa aconteceu. Então, uma leitura da Bíblia, se a gente lê a Bíblia apenas como um livro de conteúdo acadêmico, por exemplo, mesmo que seja assim, nós vamos errar. Sim. É um livro espiritual. Exatamente. E ele tem que me tocar. Alguém disse assim, que quando eu leio a Bíblia, ela me lê. Se eu tenho uma postura espiritual, ela que me lê de acordo com o meu momento, com a minha situação de vida, e daí é que o milagre na minha vida acontece. Exatamente. Isso é muito importante, porque ao estudar a Bíblia, a gente tem que ter essa visão da revelação, de aceitar a revelação de Deus, e não que hajam fatos inerrantes na narrativa bíblica, não é? Não é isso que nós estamos falando. Elas foram escritas por homens imperfeitos, que tiveram sonhos e visões da parte de Deus. Deus não ditou a visão para eles, né? Eles compreendiam e relatavam com suas palavras, eram seres humanos. Mas quando a gente lê a Bíblia com a finalidade de achar pontos errados, você vai questionar até um fato como este, que é uma ordem cronológica dos reis que não em nenhum momento coloca em xeque a veracidade da história ou da revelação do Senhor Deus, não é? Dentro do nosso estudo aqui, então nós vimos aqui o retorno do primeiro grupo de israelitas, os exilados, 50 mil, sob o comando de Zorobabel, que foi um grande líder também e uma grande responsabilidade. Ele deve ter sido um homem com uma grande liderança, né? Porque ele foi escolhido mesmo para poder comandar aquelas milhares de pessoas andando pelo deserto. Um homem de fibra, de grande liderança. Mas temos também o segundo retorno, um segundo bloco que a gente pode encontrar aqui. E aí, pastor Mário, já não era mais o comando de Zorobabel, né? O que diz aqui a palavra de Deus nesse sentido? Diz que quem está no comando agora, já em 457 a.C., é Esdras, né? Esdras vem com esse comando, ele já está com um grupo menor aqui, ele está com 1.500 homens, a Bíblia fala, mas a gente calcula entre 5 a 6 mil pessoas. Menor, mas também tão quanto difícil de atravessar o deserto. Exato. Eu creio que tanto Zorobabel quanto Esdras, depois mais tarde Neemias, a gente tem mais informações sobre ele, mas eram pessoas assim de confiança do rei. Ele não ia dar recursos, um decreto dele colocar para alguém que ele não confiava. Exatamente. E no caso aqui para Esdras, que ele não era um empreendedor e nem um guerreiro, ele era um sacerdote, né? Ele era um escriba, ele estava preocupado mais com os escritos, tanto que ele se torna ali o autor do nosso livro que estamos estudando, mas ele vem visivelmente Deus o enviando. E com o objetivo de levar o povo a passar a
a entender a lei, a descobrir as coisas que Deus estava falando. Eles vinham de escravidão, muito semelhante ao que acontecia com o Egito, né? Claro. E Deus age ali através de Esdras. E, milagrosamente, profecias vão se cumprindo também. Exatamente. A gente tem pouca coisa escrita sobre Zorobabel, mas sobre Esdras já temos um pouco mais, não é, pastor Francisco? Bastante. Quem era Esdras? Esdras... O contexto que envolvia a escolha dele? A gente não sabe exatamente se ele era um funcionário da corte lá em Babilônia, mas da Pérsia, mas que ele tinha uma influência muito grande. E no decreto do rei é dito que ele era versado, era um homem versado. O rei confiou amplos poderes a Esdras. Ele foi ali e conduziu. Um fato interessante é que ele... Há uma aparente sugestão de que ele tenha sido um escriba de Artaxerxes, né? Mas não há nada provado nesse sentido, né? Mas provavelmente tenha sido mesmo, né? Provavelmente tenha sido. Pela confiança, ele era próximo a Artaxerxes. Claro. Era próximo, isso é uma coisa assim. Tinha que ser alguém muito próximo. Alguém muito próximo e alguém respeitado pelo seu caráter. Né? Pessoas de caráter, elas acabam abrindo caminho, pessoas de convicção forte, elas têm uma postura, e ele era um homem assim. As pessoas de caráter conquistam a confiança muito rápido. Muito rápido, né? Porque elas não fingem, não representam, e Esdras era um homem assim. Então, quando ele... E o trabalho dele era muito difícil, porque Zorobabel havia reconstruído o templo, mas a nação ainda estava em desordem, nada funcionava, a cidade estava sem muros, e, sobretudo, a lei de Deus não era obedecida. Então, ele foi enviado com essa missão de reorganizar a nação, a comunidade que estava em Jerusalém. Zorobabel reconstruiu o templo, mas não conseguiu fazê-lo funcionar plenamente, né? Exatamente. Faltavam sacerdotes e as pessoas responsáveis pelos sacrifícios, né? Tanto assim pastor, que antes de Esdras sair, ele disse, cadê os levitas? Não tem ninguém, vamos buscar. E saiu, ele fez um trabalho ainda na Pérsia, buscando homem a homem, casa por casa, para ter sacerdotes para que a coisa funcionasse. Exatamente. Eu queria fazer lembrar um pouquinho de Esdras aqui, que ao pouco que a gente consegue ler, ele era alguém especial, ele não era uma pessoa qualquer. E sendo que, para o rei, Israel não era lá alguma coisa que lhe interessava tanto, ele mandar alguém com qualidade, como ele mandou Esdras, os outros dois também, a gente vê mais uma vez a mão de Deus. Assim como a gente viu um milagre dele mandar recursos, ele também manda excelentes líderes para lá. Claro. Então, é somente Deus tocando no coração do rei, e ele sendo tocado, ele permite que vá um dos seus melhores, porque qualquer líder quer ficar com os melhores por perto. Claro, exatamente. Ele envia o melhor porque Deus disse, vai esse. Exatamente. Esse que é o melhor. Exatamente. Bom, de qualquer forma, não deve ter sido muito fácil para Esdras também largar tudo, a sua posição, a sua influência, para ir para um local desconhecido para ele, que ele não conhecia, né? Ele não havia esse conhecimento, não era nem conhecido lá também, o medo de não ser respeitado lá na sua própria terra. Eu acho que muita coisa passou pela cabeça dele, né? E tem um trecho aqui que revela a humanidade dele, quando ele disse que não pediu guarda. Ele não pediu guarda do rei, um exército de proteção. E o que ele fez? Ele jejuou. Ele convidou o grupo inteiro para jejuar antes de partir, porque ele disse, olha, eu fiquei com vergonha de pedir proteção ao rei, porque eu disse ao rei que a mão de Deus estava com a gente, que Deus ia guardar a gente. E agora, se eu peço um exército para ele, parece que eu não estou confiando em Deus. Então, ele jejuou e partiu, e foram 4 meses de viagem, e quando ele chegou lá, ele começou a organizar a nação. Ah, que coisa Essa incrível, questão, né? que o pastor Francisco está dizendo aqui, de que ele jejuou, e ele orou, ele se preparou espiritualmente para isso, faz com que ele tome a decisão de ir. Porque a gente percebe isso já na sua vida como um todo, né? Ele era uma pessoa que buscava Deus. Então, ele estava lá na corte do rei, não sei qual sala que ele ocupava, mas era do rei, era coisa de primeira qualidade. De proximidade, né, com o rei. Tinha melhor alimentação, tinha segurança, tinha as melhores roupas, e agora ele vai para um lugar que não tem nada. Totalmente inóspito. Não tem nada. Ele sabia que não tinha nada. O pessoal já tinha voltado para lá, mas não tinha nada. Era uma coisa, era abandonada, era sem nenhuma riqueza, vamos dizer assim, né? Sem nenhum conforto. E ele cria essa coragem justamente porque Deus agia na vida dele. Ele estava permitindo Deus falar com ele. O conforto não deixou ele para trás. Exatamente, Às vezes, hoje, em nossos dias, a gente
tem um pouco de dificuldade, né? Para lidar com decisões. Você vai mudar para uma cidade com menos recursos do que a cidade em que você está, já dá um pouco de dor no coração. Você imagina a situação dele, né? Que era uma situação bastante complicada. Bom, nosso tempo está passando rapidamente. A gente vai mais uma vez para o intervalo e logo após nós vamos conversar um pouco mais sobre o decreto de Artaxerxes e a importância da educação, que é uma coisa que a gente quer dar bastante destaque aqui. Você não sai daí, nós voltamos já já. De volta aqui com o programa dessa semana, estudando um pouco sobre a base dos retornos, né, dos exilados lá de Babilônia para Israel. Já vimos aqui que eles tiveram alguns períodos de retorno com os exilados. O primeiro com Zorobabel, com mais ou menos 50 mil pessoas. O segundo com Esdras, com mais ou menos 6 mil pessoas. E falando de Esdras, a gente falou que ele jejuou e orou muito. Isso mostra a dependência que ele tinha de Deus, não é? Porque não é o jejum que é milagroso, né? É Deus que é milagroso. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus nos usa. Deus faz milagres em nossa vida, Ele transforma a realidade que estamos vivendo. Por isso que o jejum é importante, né? Para a gente ter essa conscientização e Deus também saber que estamos prontos para a missão que nós estamos colocando como propósito. Ele sabia, pastor, que a missão que ele estava envolvido, ela tinha muito risco, né? O próprio caminho de volta eram de 4 meses, risco imensos de assaltos ou coisas, porque eles levavam todo o ouro, tudo aquilo que ia ser oferecido no templo e usado. Então, ele estava consciente. E ele sabia que sem o exército no caminho, se não fosse Deus, ele estava indo para um fracasso. Sim. Então, esse jejum mostra a consciência dele e a dependência do Senhor. E o que me chamou a atenção aqui, pastor Mário, é que o decreto de Artaxerxes deu uma autoridade tão grande, como o pastor Francisco estava falando, que ele podia voltar com quem ele quisesse. Pois eu quero aquele grupo de pessoas, quero aquele. O rei falou, pode levar. Então ele tinha também muito recurso financeiro e condições para empreender aquela obra, né? Ele tinha. Eu já entro nesse assunto, pastor, eu só queria dizer o seguinte, o senhor falou da palavra ser usado, né? Quando a gente fala na sociedade que alguém está te usando, a pessoa se ofende, né? Sim. Agora, quando Deus está nos usando, é um motivo assim de alegria. Que bom, Deus está me usando, né? E Esdras estava vendo isso. E nessa situação dos recursos, o rei, que também Deus estava orientando ele, estava dando todas as necessidades, tudo que ele precisasse financeiramente, tudo que você precisa. E ele levava, e levou. Mas o nosso estudo diz, claro, que o próprio rei não cria em Deus, né? Exatamente. Ele estava tentando acalmar um Deus regional. Talvez mais com medo de Deus do que com crença em Deus, né? Porque acalmar, eles eram muito pagãos, né? Ele fez o que Deus queria, mas ele não fez porque ele queria. E isso contamos pessoas também, que algumas vezes são bondosas e querem ajudar outras pessoas. Mas não por temor a Deus, né? Temor no sentido de ter medo, né? Falar, Exatamente. uma dessa eu não vou para o céu, ele fala, então eu vou fazer. Mas o verdadeiro objetivo de uma pessoa é fazer porque ele gosta tanto de Deus, ele ama tanto a Deus, que o que ele pede, ele vai fazer. Exatamente, E esse nosso rei aqui estava com medo de um Deus que pudesse se zangar contra ele. Exatamente. Aqui a Bíblia diz que Artaxerxes mandou recado para os tesoureiros das diferentes regiões pelas quais Esdras ia passar com o povo. Falou, abra a porta, abro a conta bancária de vocês aí, tem que dar dinheiro para eles. Eles não devem ter recebido com muita alegria essa ordem de Artaxerxes, né, pastor? Porque as recordações que eles tinham de Jerusalém não eram boas, né? Jerusalém foi um reino poderoso, né? Um reino que dominou mesmo, com mão de ferro ali no tempo de Salomão. Então, eles não tinham recordações históricas de familiares, eles se opuseram com força a isso. E mesmo com todo esse decreto, a coisa não foi fácil. Chegou lá, inimigos se levantaram. Eles não tornaram fácil a missão de Esdras, nem de Zorobabel, nem mesmo posteriormente. Exatamente. Então, a missão de Esdras não foi fácil mesmo, mas ele estava tão confiante em Deus que ele continuou avante, foi fazendo.
E na vida particular das pessoas, de todos nós, minha, sua, que nós temos dificuldades também. A vida não é tão fácil assim, como a gente gostaria que fosse. Exatamente. Se a gente continuar confiando em Deus, Ele vai preparando o caminho. E não importa o que digam, o que Deus está preparado para nos ajudar a chegarmos a morar com Ele na Canaã Celestial, isso nós vamos conseguir com a bênção dEle. Às vezes a gente tem muito medo, né? Às vezes a gente está falando para algum telespectador que está passando por tantos medos na vida, medo do futuro, medo em relação aos seus filhos, medo em relação à profissão de seus filhos ou à própria profissão, medos espirituais. E a gente não precisa ter medo, né? A gente tem que confiar. Confiar que Deus está conduzindo a vida da gente. E esse confiar é um exercício, pastor. Claro. Porque não vai aparecer do nada assim, agora eu confio. É um exercício, lendo a Bíblia, falando com Deus através da oração, experimentando Deus na sua vida com pequenas coisas. Quando vier grandes coisas, não, Ele me ajudou aquele dia, me ajudou aquele outro dia, vai ajudar de novo. Exato. Quando alguém não experimenta Deus na sua vida, ele tem dificuldade nessa confiança aí. Tem muita dificuldade. Porque você só confia em quem conhece, né? Quando você conhece uma pessoa e tem certeza do caráter dela, não, aquela pessoa eu confio, essa pessoa eu conheço. Isso gera uma confiança tão grande, esse conhecimento, que a pessoa ela fica cega em relação ao outro. Não, confio cegamente, põe minha mão no fogo. É isso mesmo. Às vezes a pessoa não quer nem ver as evidências que existem do contrário, né? Porque ela se fecha para aquilo, né? Pode ser do lado positivo e negativo também, né? Exato. A gente vê muito isso nas ideologias políticas. As pessoas não querem. Os intelectuais no Brasil têm uma grande parte deles tem um posicionamento político que eles não querem abrir mão. As universidades estão cheias de gente assim. Eles querem ir por aquele lado e não se abrem para uma ideia diferente. Exatamente. O caráter pouco importa, o que importa é a ideologia. É isso aí. O que as pessoas fazem pouco importa, o que importa é a ideologia. Eu acho que nesse sentido aqui, a gente pode dizer isso, né? Que realmente a gente só pode confiar em quem conhece. E se a gente conhece a Deus e sabe que Ele está à frente de tudo, a gente vai deixar a vida nas mãos dEle, porque Ele vai conduzir todas as coisas. Sabe, pastor, quando uma pessoa permite Deus na sua vida, ele deixa que Deus vai fazer, vai agir. Mas quando a pessoa, ele tenta ir atrás de ideologias, coisas terrenas, ele impede Deus agir, porque ele está dizendo, não, deixa que eu faço. Não precisa Deus, deixa que eu faço. Mas quando você está buscando Deus em oração, em estudo, se aprofundando no conhecimento de Deus, sempre a pergunta é outra. O que Deus está planejando para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Quando Ele faz assim, a vida dele se transforma, é outra vida. É uma vida mais feliz. Esses dias eu li uma frase que dizia assim, enquanto eu trabalho, Deus descansa. Quando Deus trabalha, eu descanso. Eu acho que é uma verdade mesmo, né? Porque quando Deus está à frente de tudo, né, pastor? É diferente, o resultado é outro. Ele toca a situação. É interessante, pastor, que se a gente tem essa graça, sabedoria e humildade de colocar Deus na frente, nós nos tornamos maiores. A gente tem mais força, tem mais sabedoria, a nossa capacidade de renúncia e sacrifício é muito maior. Por exemplo, Esdras renunciou ao conforto de um reino para ir. Ele não consultou o conforto pessoal, o que ele ia ganhar. Ele entendeu que essa seria a sua missão e foi. Isso só é possível com Deus. Sem Deus, a gente vai consultar um monte de coisas, de conveniências pessoais e vantagens. Exatamente. Não foi uma decisão fácil que ele teve que tomar. E todos nós temos que tomar decisões na nossa vida. E o que Deus tem nos falado é isso que é a decisão que a gente tem que tomar. Né? Exatamente. Isso também mostra o seguinte, que a gente é fruto de uma cultura em nosso país, uma cultura religiosa muito escravagista. Durante de um tempo para cá, o cristianismo passou a ter meio assim uma lei da recompensa, né? Você tem que fazer algo para merecer os favores de Deus, aquela coisa toda. Essa cultura, ela vai permeando, mesmo que a gente não creia nela, como cristãos, evangélicos, protestantes, nós não cremos nessa cultura, nós cremos na graça do Senhor Jesus, é Ele quem nos dá todas essas coisas, você não precisa fazer nada, a obra dele, né? É Ele quem faz tanto querer quanto efetuar, e isso mostra às vezes que essa cultura religiosa nos atrapalha um pouco, né? De a gente querer fazer barganhas com Deus, trocas, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso aliviar o fardo divino, não vai aliviar nada.
Tudo que a gente fizer só vai complicar, não é? E eu acho que esse é o problema também. A gente acaba misturando verdade com erro dentro dessa questão de como a gente pode confiar em Deus acima de todas as coisas. Devemos seguir, né? Servir a Deus apenas por amor, né? E não porque eu vou ganhar em troca. Mas por amor eu vou ganhar coisas de Deus. Exatamente. E entre elas a paz, a vontade de viver, a vontade de viver bem. Exatamente, exatamente isso. O último ponto aqui do nosso manual de estudos dessa semana fala sobre a importância da educação, fala sobre a importância de se estudar a palavra de Deus a fundo. Até que ponto isso nos redireciona para um futuro melhor, como Deus deseja, Pastor Francisco? Não há dúvida, o papel da educação é impossível de exagerar. E a educação cristã, então, faz muito por uma pessoa. Aquelas bases que são lançadas na infância, né? Ali em casa, como diz Deuteronômio, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, né? E Esdras era versado, era um virtuoso, né? Se a gente for comparar com um instrumentista, ele era um camarada versado. Disse que os escribas, eles tinham um conhecimento tão profundo que se você furasse o rolo com uma suvela, que é um instrumento, né, e ele seria capaz de dizer quais palavras tinham sido atingidas por aquele instrumento. Então ele era um homem versado. Agora, ninguém se torna versado na Bíblia, ou na lei de Deus, ou nos evangelhos, sem tomar tempo para isso, né? A gente tem que tomar tempo. E quando a gente recebe a influência de um lar cristão, com certeza sai na frente. Esdras recebeu uma educação sacerdotal, né? Ele era da linhagem ali de Arão. Então, com certeza, a educação dele foi primorosa. Deve ter tido pais muito dedicados. Apesar de estar no cativeiro. Apesar de estar no cativeiro. Ou seja, não importa onde você esteja, você pode ser fiel em todas as situações. E onde quer que você esteja, né? Ele podia ter negado o pastor a vocação dele e dito assim, olha, estamos no cativeiro agora, eu vou fazer outra coisa, eu não vou mais nem estudar isso aqui. Exatamente. Isso é coisa antiga. E ele estudou, vamos dizer assim, nas escolas seculares, né? Exatamente. Mas ele também estudou a palavra de Deus. Eu gostei de uma palavra que a palavra pura, que ele diz, na palavra pura, ou seja, ele pegou o que Deus está dizendo mesmo. É isso que eu quero. Ele estudou as outras coisas, ele compreendeu, entendeu, mas ele chega à conclusão, não, que Deus está me falando é isto e ele permitiu, né? Como ele era do cativeiro, né, e já nasceu ali, você falou que ele recebeu uma educação misturada, né? Porque, claro, ele deve ter ido na escola pública lá deles, né? Aprendeu sobre magia, astrologia, todos os temas ligados à Babilônia ali, que eles tinham muito interesse, né? Mas interessante a força da educação dentro de casa, na família, que pôde direcionar a vida dele. Ele foi firme de caráter para escolher o que era certo, para escolher realmente o conhecimento que faria diferença na vida dele e não o conhecimento que operaria a destruição. Eu vejo hoje, Pastor Francisco, você é pai, nós somos pais, né? E a gente vê como os jovens hoje são bombardeados com outros tipos de ensinos, quer sejam nas universidades, o ensino médio, o ensino fundamental, e isso às vezes atrapalha muito a educação dos pais com relação ao Deus verdadeiro. E penso que esse é um ponto que a gente tem que enfatizar muito. A educação em casa tem que ser priorizada, né? A gente precisa cuidar, porque hoje o acesso à informação é muito fácil, né? Antigamente a gente tinha alguma dificuldade a mais. Hoje a internet está aí, chegou chegando mesmo, e então aquela informação que prestam de serviço é muito abundante. Então o pai tem que se precaver mais ainda em assegurar que seus filhos estejam bem fundamentados na educação que salva. Tem muita informação boa, mas tem muita coisa que não presta também, né? Essa é a sua visão também, Pastor Mário? Como você vê? Vejo a mesma coisa. E infelizmente, a gente costuma falar os jovens não saem da internet, né? Mas se eu prestar atenção... Os velhos também, né? Todo mundo na internet. Outro dia a gente estava observando um ônibus que passava lá do nosso carro. Todas as pessoas estavam conectadas no seu celular ali, lendo o quê, né? Eu volto a dizer, Esdras estava preocupado com a palavra pura, o que Deus tem para nos dizer.
E não o que a internet tem para nos dizer, o que Deus está me falando, o que Deus está me ensinando. Exato. Temos que voltar a entendermos Deus através da Bíblia mesmo, né? Que maravilha. Que exemplo grande foi Esdras na palavra e que conhecimento importante a gente recebeu aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Amigos, nosso tempo foi embora, viu? O programa está acabando. Quero agradecer imensamente a vocês por terem participado dessa primeira semana dessa temporada, onde vamos estudar sobre Esdras e Neemias, e já vimos a firmeza de caráter de Neemias, de Zorobabel também, e daqueles que viviam com eles. Semana que vem, conto com vocês aqui, e conto com vocês também, sempre assistindo ao programa, para que a gente possa continuar crescendo no conhecimento histórico e espiritual da Palavra de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser.